Chegou o primeiro dia do Enem, você se arruma, separa seu lanche, chega no local de prova lá com seu lanche, sua garrafa d'água, tudo embaladinho, bonitinho. Você entra lá no local de prova, encontra a sua sala, passa lá pelo procedimento, guarda todos os seus eletrônicos, seu celular no pacotinho, fica lá sentado um tempo esperando, chega o caderno de questões, você abre lá, vai folheando, vai procurando o tema da redação, a proposta de redação, de repente você encontra e não sei nada sobre esse tema. E agora? Bater o olho na proposta de redação e não saber nada sobre o tema, dar um branco lá na hora, é realmente uma situação desesperadora. E é muito complicado de lidar com essa situação com calma, sabendo controlar a ansiedade e o nervosismo, porque são problemas de escopo aberto. E problemas de escopo aberto são sempre difíceis de se resolver. Pelo menos muito mais difíceis do que um problema de escopo fechado. Você já está bem direcionado ali, já sabe o que você tem que fazer. Esse tipo de problema requer, de certa forma, até um sangue frio. Você precisa conseguir quebrar esse problema em vários pedacinhos e atacar uma coisa de cada vez. Foco no que você consegue fazer. Foco em uma coisa de cada vez. Porque assim, resolvendo cada um desses pequenos probleminhas, você vai conseguir, depois de passar por esse desespero todo, sair de lá com uma boa redação, bem escrita, garantindo uma nota gigante aí. A ideia desse papo aqui hoje é justamente isso. Desenvolver um passo a passo, um algoritmo, para você chegar lá na hora, se você bater o olho e ver que não sabe nada sobre o tema de redação, saber pelo menos o que você pode fazer. Quando você bate o olho no tema, nem sempre é óbvio o recorte temático, o que especificamente o texto está cobrando de você, o que a banca quer que você escreva a respeito. E por isso, é importante que você pare, reflita um pouco a respeito e, se precisar, se você não tiver entendido ali de cara o recorte temático, você passa o olho na coletânea, porque a coletânea vai te ajudar a entender o recorte temático, porque normalmente os textos contextualizados da coletânea vão te ajudar a entender especificamente o que a banca espera de você, o que o Enem espera que você escreva a respeito. Uma dica importante para esse primeiro passo é fazer um vocabulário do tema. Para cada palavra, para cada termo ou grupo de palavras ali, você pode procurar escrever algum sinônimo. No ano de 2017, no meu primeiro Enem, quando eu estava saindo do ensino médio, eu me deparei com uma proposta de redação, que na época eram os desafios da inclusão dos deficientes auditivos na educação. E quando eu bati o olho na proposta de redação, eu vi que eu não sabia nada a respeito do tema. Até tinha escrito durante um ano uma redação a respeito de inclusão de outras pessoas portadoras com deficiência, mas eu lembrava de muito pouco. E aí, lá na hora, eu não tinha esse método aqui tão bem estruturado, mas ainda assim, fazendo uma coisa de cada vez e focando no que dava para eu fazer, eu consegui controlar um pouco minha ansiedade e fazer uma boa redação, obtendo a nota lá na época de 880 e conseguindo minha aprovação em engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais. O passo é ler a coletânea. E ler a coletânea já em busca de dados, em busca de argumentos que possam te ajudar a escrever seu texto. Você não pode copiar dados, você não pode copiar argumentos da coletânea, mas você pode sim usar eles para embasar seu texto. Você pode parafrasear algum dado e conseguir usar ele produtivamente lá na sua redação. Você pode pegar, às vezes, alguma coisa que está ali escondida e utilizar como um argumento. Então, por exemplo, se o tema da redação é população de rua, a população de rua em questão no Brasil, você tem lá um gráfico com os principais fatores que levam as pessoas a ir morar na rua. Então, olha só, você já pode selecionar os principais ali, por exemplo, e escolher um deles, se você estiver trabalhando, por exemplo, com um modelo argumentativo de causa e consequência, pegar um desses fatores e trabalhar o seu argumento de causa lá no seu texto. Uma dica para esse passo é, faça um resuminho ao lado de cada texto na coletânea, com dados úteis que você pode usar, sublinha lá, depois você escreve do lado do texto, vou usar isso na minha redação, ou vou usar aquilo na minha redação, ou só lembrar disso, ou às vezes nada, se você não quer retirar daquele texto especificamente nada que você efetivamente vai escrever na sua redação. O terceiro passo é fazer um brainstorm. E o brainstorm é muito importante porque escrevendo lá no papel tudo que você conseguir lembrar que está relacionado ou que dá para relacionar de alguma forma com aquele tema pode ser útil para usar na redação. Principalmente repertórios socioculturais. Então, séries, filmes, livros, alusão histórica, citação filosófica, caso notório, algum dado que você lembra, alguma lei, isso tudo é válido. Você deve escrever tudo que você conseguir lembrar, porque lá no final, antes de escrever o texto,
na hora de fazer o esqueleto do texto e o projeto da redação em si, e você vai ter mais opções do que selecionar para poder utilizar durante a sua argumentação ou durante a sua introdução. Uma coisa que é excelente você ter na manga para esse momento aqui, esse momento de brainstorming, é ter alusões coringa, citações coringa e um modelo de redação trabalhado durante um ano. Porque tendo trabalhado um modelo de redação e tendo estudado alusões coringa, você vai ter ali um pacote fechado de alusões que você usou durante o ano efetivamente nas suas redações e que potencialmente se encaixam em qualquer tema. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo a respeito das minhas alusões coringas que eu mais gosto de utilizar e um vídeo a respeito do modelo de redação que eu vou utilizar esse ano no Enem, que eu estou desenvolvendo agora. Se com isso você ainda não se sentiu confiante para poder ir lá e começar a projetar sua redação, então uma coisa que você pode fazer é ir lá para a prova de linguagem e começar a resolver as questões de língua estrangeira, por exemplo. Normalmente são um pouco mais simples. Você pode ir lá para poder esfriar a cabeça um pouco, dar um tempo de processar algumas informações, às vezes você não lembrou o repertório o suficiente, ou então se você lembrou ainda não está bom o suficiente para você. E você vai dar uma esfriada na cabeça, faz aquelas questões de inglês que são um pouco mais tranquilas, ou de espanhol, se você opta por espanhol. E às vezes, buscar na prova e fazer algumas questões da prova podem te ajudar, inclusive, com um repertório sociocultural. Dois exemplos interessantes são, na prova de 2015, no caderno de Ciências Humanas, que foi no primeiro dia, no sábado, naquela época, caiu uma questão a respeito da Simone de Beauvoir, e tinha uma frase dela lá. E essa frase cabia bastante, inclusive foi utilizada por uma redação nota 1000 desse mesmo ano, no dia seguinte. Essa questão estava na prova do sábado e essa candidata que tirou nota 1000 usou essa mesma frase na redação do domingo. Um outro exemplo muito legal foi na prova de 2018, a respeito de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, um tema bastante específico. E na prova de língua estrangeira, de inglês nesse caso, tinha lá uma questão a respeito do livro 1984, que era um repertório excelente para você usar e que encaixava muito bem nesse tema. Depois disso tudo, com certeza você vai conseguir ir lá e fazer o seu projeto de texto, que é o quinto passo. É muito importante que nessa etapa você primeiro selecione quais repertórios você vai utilizar, especificamente em qual parágrafo você vai usar cada um, o que você vai usar na contextualização, qual repertório no desenvolvimento 1, junto com qual argumento, qual repertório no desenvolvimento 2, junto com qual argumento. Isso vai mostrar para os corretores o quanto você se preocupou em projetar seu texto, em trabalhar o seu texto antes de começar a escrever, estruturando ele de uma forma muito bacana. Uma sugestão de prática que você pode fazer ao longo do ano, umas 3 ou 4 vezes, é pegar um tema que você acha muito difícil de escrever a respeito e fazer essa sequência de passos, estruturando um projeto de texto, lendo lá lendo a proposta de redação, compreendendo o recorte do tema, logo depois lendo a coletânea, fazendo resumo da coletânea, selecionando dados da coletânea para parafrasear, vendo se você consegue identificar possíveis argumentos utilizando a coletânea como base, fazendo um brainstorming de tudo que você acha que você consegue relacionar com esse tema que seria interessante e produtivo para o seu texto. E a partir disso você consegue montar um projeto de texto. Se você quiser, você pode escrever também o texto logo depois de montar e enviar para alguma plataforma de correção ou alguém corrigir seus textos. Mas se não, só estruturar um projeto de texto de temas difíceis que você não saberia de cara escrever a respeito já vai ajudar muito e com certeza vai ser muito efetivo se lá no dia acontecer algo semelhante. Quanto à minha redação de 2017, eu posso trazer ela aqui para vocês e ler em algum momento posterior, identificando os erros, os meus erros de preparação, os meus erros durante o momento lá da redação, tanto na escrita quanto no projeto de redação. E aí a gente consegue fazer uma análise profunda a respeito dela em um momento separado. Se vocês quiserem, pode deixar aqui nos comentários. Então, se esse vídeo te ajudou e você acha que vai ajudar mais alguém, não esqueça de deixar um gostei aqui, de deixar um comentário, de se inscrever no canal, compartilhar com aquele amigo que você acha que precisa ouvir isso, que também faria bom proveito dessas dicas. E esse vídeo foi inspirado em uma resposta de uma caixinha de perguntas que eu deixei lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue lá, o link está aqui embaixo para você ir lá e também conseguir interagir comigo de uma forma mais fácil. Por hoje era só e bora passar nessa federal.